Agora, a gente não pode deixar de dizer que todo empreendedor precisa ser curioso por natureza. Eu sei que a gente vai cair aqui numa seara meio clichê, né? A gente sabe que essa palavra curiosidade está muito já impregnada no universo do empresário, do empreendedor, mas ela precisa ser dita quantas vezes forem necessárias. A curiosidade é o que move um negócio de sucesso. Sem rumo, sem lucro. Como um bom planejamento pode salvar o seu negócio? Hoje eu trago aqui o Fábio, fundador da Voz Gestão de Valor. Fábio, consultor, investidor, super experiente. Para mim, é um profissional que tem a maior legitimidade para falar de um bom planejamento estratégico. Já executou em dezenas de empresas, inclusive na NP Digital. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar que você falasse um pouco aí da sua trajetória, das suas experiências, para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais e a gente começa a entrar nesse assunto que parece simples, mas não é tão simples, que é a questão do planejamento. Não é mesmo. Parabéns pela introdução. Gostei da frase impactante. Boa, boa. Eu sou fundador da Voz Gestão de Valor, trabalho com gestão de negócios há 23 anos. E toda vez que eu falo esse número, me vem à mente o tanto primeiro da minha idade, né? Da nossa história, do dinossauro que eu já estou me tornando, mas também com orgulho, porque nessa caminhada aí a gente viu e passou por muitos processos, por muitas indústrias, por muitos segmentos diferentes, né? Nessa trajetória de 23 anos de gestão, boa parte dela foi na carreira executiva. Uhum. Então, atuei no mercado financeiro, atuei no segmento de mineração, atuei com logística, atuei com consultoria, atuei com moda, né, na parte de varejo e indústria. E mais recentemente, aí como a realização de um grande sonho da carreira, fundamos a Voz Gestão de Valor, que é uma empresa de consultoria que tem três dimensões de atuação fortes, que é a estratégia, que a gente vai falar muito aqui hoje, a parte de finanças corporativas e M&A, que é onde a gente conseguiu catalisar tudo aquilo que foi feito, aprendido, executado nesses anos todos da carreira executiva, na parte prática agora de ter um negócio e ajudar essas empresas a terem mais valor do que geralmente elas têm. Para fazer tanta coisa tinha que ser mais de 20 anos mesmo, né? Porque se você fizesse em menos de 10, aí é o prodígio. Aí era o Zuckerberg brasileiro. Muito bom e interessante. Enfim, a gente vai discutir mais sobre isso, mas como você traz aí, são anos de experiência, mas alinhado também a muita modernidade, né? Entendendo a dinâmica do mercado, como as coisas acontecem hoje de forma muito diferente. A gente vai falar sobre isso também, como tem sido o mercado hoje versus o que era anos atrás. Mas olha só, Fábio, eu queria começar aqui mostrando um estudo para as pessoas que é o seguinte. A Falcone fala que a cada 10 empresas, só uma consegue fazer um bom planejamento, ter um planejamento estratégico bem estruturado. E olha só que loucura, cara. Metade das empresas não tem ações de médio e longo prazo. Essas empresas, elas trabalham muito no curto prazo. Dentro do que o mercado vai ditando, elas vão mudando e etc. Mas quando você vai ver, não existe um planejamento para um médio e longo prazo. E olha só, a pesquisa mostrou também que 76% dessas empresas não tem as metas desdobradas depois de fazer um planejamento. Então, não me espanta muito, né, quando a gente vê que boa parte dessas empresas não tem um resultado prático. E aí, a gente vai começar aqui então, porque eu vejo que às vezes há até um erro conceitual, quanto mais um erro prático de execução em si. Começa falando para a gente o que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele busca responder 3 perguntas, que são 3 perguntas muito profundas. O que eu sou, o que eu quero ser e como
o que eu preciso fazer, ou como eu vou me tornar ser o que eu quero ser. Uhum. Então, o que sou, o que quero ser e o que preciso fazer para me tornar o que eu quero ser. São perguntas extremamente profundas e são perguntas difíceis de ser respondidas por natureza. Eu gosto muito de dizer na consultoria que o planejamento estratégico ele se confunde um pouco com um pensamento de terapia, de autoconhecimento. Então, o planejamento estratégico também é um processo de autoconhecimento do negócio, né, de uma determinada empresa. E por que as empresas, de uma maneira geral, não começam um negócio a partir deste planejamento? Porque as empresas nascem, muitas vezes, a partir de uma oportunidade que o empreendedor viu, ou né, um aspirante empreendedor enxergou, ou imagina ter enxergado. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de roupa. Uma loja de roupa. Né? Então, você tem ali um empreendedor ou uma empreendedora que viu uma oportunidade, ele gosta de moda, ele é antenado, ele viu um ponto interessante, que pode ser ali uma loja bacana, por um estilo que ele imaginou. Ele tem contato com fornecedores, né? Ele sabe onde comprar uma roupa que ele pode revender e posiciona bem naquele lugar. Então, a partir dali, ele monta um negócio. Né? Quando eu estou falando que talvez ele entendeu uma oportunidade que talvez não é verdade ou não, porque ele não bateu muito essa ideia, ele não testou muito essa ideia, mas a princípio ele viu aquilo como uma oportunidade e foi e executou. Nós temos uma tendência a ser muita execução, às vezes, mais do que pensamento. Né? E o equilíbrio entre essas duas forças é importante. Nesse caso que eu estou contando, o mão na massa pesou mais do que o pensamento, do que o planejamento, do que o estudo. Né? E os negócios, de uma maneira geral, começam mais mão na massa. Até porque muita característica do empreendedor é execução. O empreendedor geralmente tem uma energia muito grande de realização, ele executa muita coisa, ele realiza muita coisa. Então, ele naturalmente vai para esse drive, às vezes, em detrimento de um pensamento um pouco mais profundo. Né? E dentro da sua colocação, Rafa, eu achei interessante porque ela responde, ou ela toca em um ponto que sempre me angustiou muito no universo da gestão, né? Eu que tenho uma formação em administração, sou formado pelo FMG, tenho um MBA em finanças, então estudo administração desde muito jovem e trabalho com isso. E eu via muitas vezes negócios nascendo, negócios prosperando, sem que houvesse um planejamento ou uma gestão. Então, até fazendo um contraponto ao que você trouxe, né? Que é importante e se você não tiver gestão, você corre o risco de não perpetuar aquele crescimento ou aquele negócio. Mas tem negócios que crescem sem isso. Né? E aí? Qual é o valor da gestão? Né? Se tantos negócios surgem sem esse pensamento? E eu consegui responder essa pergunta já com maturidade, vendo muitos projetos, muitos cases, trabalhando em muitos lugares. Que uma coisa, ela está relacionada com a outra, as duas coisas juntas. E o que eu estou dizendo, as duas coisas juntas são o empreendedor, o negócio, a execução daquele negócio, né, que ali e a gestão, que é aquela empresa que vai dar sustentação àquele negócio. Concorda que são duas coisas distintas, o negócio e a empresa? Quando eu falo de empresa que está dando sustentabilidade para aquele negócio, eu estou falando de gestão, estou falando de planejamento estratégico, estou falando de visão de longo prazo. Né? Quando eu estou falando de negócio, eu estou captando a essência do negócio. Comprar, vender, gerar valor, né? Para alguém, para uma empresa, para a sociedade. Muitos negócios surgem sem a empresa, como a gente estava falando, mas em determinado momento, aquele negócio passa a correr risco. Ou ele pode perder muitas oportunidades se não tiver o quê? O planejamento, a empresa, a gestão. O melhor dos mundos é que todo negócio nasça com esse pensamento já de início, porque você traz uma sustentabilidade muito maior para aquele negócio do que se ele for sozinho, né? Mas não quer dizer que uma coisa aconteça sem a outra. Agora, empresa sem negócio, aí não tem jeito. O negócio é sempre o mais importante. Entendi. Bom, eu sou muito prova viva dentro disso que o Fábio está dizendo e ao longo da minha experiência dentro aqui da construção, do desenvolvimento da NP Digital e trazendo isso para vocês também, tem dois pontos que para mim são muito importantes que fazem com que a empresa ela chegue em um determinado nível e para mim era um só. E aí o Fábio me abriu os olhos há anos atrás e me mostrou que não necessariamente era uma coisa só. Mas tem
muitos empresários e empresárias, como o Fábio disse, que vão enxergar uma necessidade dentro dessa necessidade, ou às vezes tem uma habilidade em fazer alguma coisa, tem uma solução, se conecta com o problema, nasce-se uma empresa. Para essa empresa crescer de alguma forma, boa parte desses empreendedores e empreendedoras vão usar a sua rede de relacionamento, né? Seus contatos, seja para falar, olha, agora eu tenho a minha loja de moda aqui nesse ponto, então vem aqui, etc e tal. Então, dentro do nosso círculo de relacionamento, do networking, se você quiser falar um pouco mais bonito, a gente vai chegar em um limite, né? E não só isso pode travar o seu negócio, mas como uma falta de planejamento e organização com relação ao seu futuro. Eu me lembro quando nós começamos aqui a operação, em 2015, 2016 já eu ficava muito com essa dúvida. Nós tínhamos já um serviço muito bom, já havia uma necessidade de mercado, mas nós precisávamos muito de um olhar de estratégia, um pensamento de longo prazo, de futuro e etc. E por isso que nós chamamos o Fábio, é o nosso conselheiro até hoje. E me abriu muitos olhos essa importância. E eu tive, Fábio, muita dificuldade, né? Você sabe disso, acompanhou bastante, não tenho... né? A gente não precisa esconder aqui, fingir que a gente é o bambambam, não. Eu tive muita dificuldade, não é à toa que nós contratamos, porque você é o especialista. Isso acontece com outras empresas também, né? Então, ok, você está dizendo que as empresas elas correm um certo risco de estacionarem em um determinado ponto se elas não tiverem esse planejamento. Mas há muita dificuldade em começar. Então, como essas empresárias, esses empresários podem fazer para iniciar bem dentro de um bom planejamento? A primeira coisa é ter a essência do negócio, buscar a essência do negócio, né? As 3 perguntinhas do início do nosso bate-papo, né? O que sou, o que quero ser e o que eu preciso fazer para chegar onde o que eu quero ser. Uhum. Buscar essas respostas de forma incansável precisa ser uma característica de um empreendedor para que ele tenha sucesso. Né? Até porque o que eu quero ser pode mudar no decorrer do caminho, né? E se eu não fizer essas perguntas sempre, eu não arranco. A dificuldade, geralmente, para um empreendedor que está começando, tem a ver, primeiro, com a maturidade que ele tem com o próprio empresário, que é o empreendedor. Segundo, a falta de recursos. Uhum. Né? Que para inviabilizar ou para contratar uma consultoria, para contratar um profissional para poder ajudá-lo naquela modelagem, naquele plano para ele executar. E o que a gente pode trazer de atenuantes para essas dificuldades iniciais, Rafael, primeiro, né, o mundo, a tecnologia, enfim, o mundo que a gente vive hoje tem uma série ainda de problemas, distopias, a gente sabe muito bem, mas uma coisa a gente não pode negar, que é o acesso à informação de uma maneira, se não ainda democrática como gostaríamos, muito mais democrática do que no passado. Uhum. Então, a um clique você tem acesso a conteúdos de extrema riqueza e qualidade, como esse aqui, que está sendo produzido pela MP Digital, de forma praticamente gratuita, né? E essa é uma maneira de você começar a desenvolver um planejamento dentro do negócio que você está querendo construir ou que já construiu e você está sentindo falta de um rumo. É buscar conhecimento. Não só conhecimento em relação ao seu negócio, ao mercado que você está inserido, mas também em relação a metodologias para execução disso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a própria indústria de consultoria também mudou e vai mudar muito ainda, né? Então, você acessa consultorias hoje de diversas dimensões de negócios e gestão de forma muito mais barata que você buscaria isso há 5, 10 anos. Você pode ter uma consultoria online, por exemplo. Né? Você não precisa ter um consultor no seu escritório todos os dias. Uhum. Isso facilita demais o acesso e deixa a entrega de um produto de consultoria muito mais barato do que era no passado. Né? E você tem acesso a profissionais de extrema qualidade no Brasil todo, ou até fora do Brasil, né? Se você tiver essa oportunidade de fazer. Então, buscar esse conhecimento, seja de forma mais autônoma e autoral, né? No mundo digital, seja buscando consultorias que hoje são mais baratas do que era no passado, são os caminhos, são alguns dos caminhos. Agora, a gente não pode deixar de dizer que todo empreendedor precisa ser curioso por natureza.
Eu sei que a gente vai cair aqui numa seara meio clichê, né? A gente sabe que essa palavra curiosidade está muito já impregnada no universo do empresário, do empreendedor, mas ela precisa ser dita quantas vezes forem necessárias. A curiosidade é o que move um negócio de sucesso. Seja a curiosidade em relação ao mercado que a empresa está inserida, curiosidade em relação a oportunidades, a novos mercados, a novos colaboradores, a novos produtos, a novos fornecedores, sabe? É aquela curiosidade, assim, o tempo todo. E essa curiosidade vai fazer com que você tenha o know-how e os recursos necessários para que você monte um planejamento estratégico dentro do que for possível no estágio que você estiver. Não precisamos ter um planejamento estratégico parrudo, com todos os módulos de uma empresa que está começando. Mas é possível ter um pensamento de negócio mais estruturado, né? Responder o que eu quero ser numa linha do tempo e como eu vou fazer para ser aquilo que eu quero ser dentro dessa linha do tempo. Essa resposta ela pode ser feita num custo baixo e numa energia baixa, né? Se você estiver começando. Agora, sem a curiosidade, nada vai acontecer nessa frente. Interessante. O Fábio falou de curiosidade e eu nunca me considerei uma pessoa curiosa, até que fiquei curioso para saber como me tornar uma pessoa curiosa, porque isso foi uma das primeiras coisas que ele deixou bastante claro para a gente lá atrás. E aí eu me deparei com algumas pessoas, conteúdos, especialistas, etc. Uma coisa que me marcou muito é o seguinte, a gente... Bom, não sou psicólogo, não entendo tanto de comportamento humano, então não sei o quanto uma pessoa nasce com um determinado dom, quer dizer, mas fato é que isso é completamente possível de se aprender, né? E tem um ponto muito prático que você pode colocar em execução a partir de hoje para se tornar uma pessoa mais curiosa. Primeiro, você precisa colocar pelo menos uma quantidade X de assuntos para você pesquisar. Então, escolha um determinado assunto e pesquise sobre ele. Relacionado, às vezes, até ao seu negócio, mas não dentro da sua expertise. Por exemplo, quando nós começamos o negócio aqui no Brasil, eu nunca fui um cara de finanças, nunca fui um especialista nisso. Hoje, obviamente, eu sei, continuo não sendo o especialista em finanças e nem devo ser, mas eu sei muito mais de finanças do que eu sabia há 10 anos. Então, por quê? Porque eu me propus a todos os dias pesquisar sobre assuntos relacionados a finanças. Ou seja, relacionado ao meu negócio. E depois que isso se torna hábito para você, você vai para a próxima etapa, que é ampliar um pouco mais esse seu horizonte. Então, não necessariamente relacionado ao seu negócio. Então, e claro, né, precisa ser uma coisa que você goste às vezes. Então, você gosta de culinária. Tente entender mais como é feito um prato, como é a química entre os alimentos, sei lá, né? Você gosta de arte ou tente se aprofundar mais em outro tema não diretamente relacionado ao seu negócio. Quando eu fiz isso, dessas duas formas, eu comecei a ter pensamentos muito mais amplos com relação ao negócio. E para terminar e corroborar com o que o Fábio está dizendo, eu também nunca fui um cara de tecnologia. Sou um cara mais ligado a humanas, relacionamento, negócios, etc. Mas a parte de tecnologia sempre fui bem alienado mesmo. E aí teve uma época do negócio e, poxa, trabalhando com marketing digital, entendendo ali que há certas premissas para a gente desenvolver um bom trabalho, eu vi que eu precisava desenvolver muito mais um pensamento lógico. E aí entrei em um curso gratuito, maluco, de linguagem C em Harvard. Tipo assim, um curso de C em inglês. Fiquei louco, cara. Fiquei louco. O primeiro módulo durava 3 horas do cara falando. Pergunta se eu terminei. Não terminei. Tudo bem. Só que eu consumi aquilo de uma forma impressionante. E eu tirava dúvidas, eu perguntava para as pessoas e etc. Aquilo também abriu muito a minha cabeça. Sou um especialista? Jamais. Mas entender, aguçar o pensamento lógico para mim naquele momento, isso me ajudou demais a resolver problemas da empresa no futuro. Então é muito importante isso que o Fábio está dizendo.
E é uma excelente forma de você colocar em prática. E eu queria te propor aqui, Fábio, dentro do nosso sempre improviso de trazer coisas práticas, descomplicadas para as pessoas, fazer um pouco de um bate-bola. A gente nem tinha combinado aqui sobre isso, mas você já falou um pouco desse como, né? Ou você procura um especialista, ou então você vai pesquisar sobre ferramentas que existem no mercado e etc. E aí eu quero trazer os 3 pilares que você trouxe aqui no começo da nossa conversa. E colocar aqui a minha experiência no começo, porque eu acredito que vai servir também de ajuda para você que está nos assistindo, que está nos escutando. Vamos lá. Tem um negócio, sou um especialista. Sou, no nosso caso, um especialista lá atrás em SEO, né? Depois do nosso trabalho, planejamento, etc. Hoje a gente já está em outro patamar de resolução de problemas para clientes, fazendo muito mais do que a questão do SEO em si. Mas começamos dessa forma. O Nil Patel, especialista, Saulo Medeiros, Caio Beleza, meus sócios, especialistas nisso. Entendemos uma necessidade do mercado. Como começar ali na prática mesmo a associar essa solução que eu já entrego para a primeira coisa ali que você falou e a segunda também, quem eu sou e o que eu quero ser. Porque às vezes para um empreendedor ou para uma empreendedora isso é muito distante. A pessoa ela sabe resolver o problema, mas isso... Será que não é viagem demais? Será que isso... Como que eu amarro esses pilares com a minha resolução de problema para o meu cliente? A pergunta é ótima e boa parte da dificuldade da execução e do planejamento estratégico, que os números que você trouxe no início do nosso bate-papo confirmam, tem a ver com isso, com essa dificuldade de tangibilizar. E um outro ponto, tangibilizar essa história de gestão e planejamento, né? E o outro ponto é lidar, que eu vou acrescentar a dificuldade que você está trazendo. Além do dia a dia que você tem, né? Você já viu a oportunidade, você já está entregando valor, as coisas estão dando certo. Para que eu vou parar e me perguntar onde é que eu quero chegar e o que eu quero ser, se a coisa está funcionando bem, obrigado, né? Uhum. E outra, as dores do dia a dia, né, Rafael? Né? Projetos que precisam ser entregues, tecnologia para ser comprada, enfim, a gestão que um dia a dia de uma empresa que está crescendo de forma exponencial, como foi a NP Digital aí durante os últimos anos, essa dor é latente, né? Como é que você para tudo ainda para planejar e ser o que é, né? Uhum. Onde eu quero estar daqui a um tempo e tudo mais. Mas com ferramenta e com esse pensamento um pouco mais profundo, você vai ver que o planejamento estratégico só existe se tiver tudo amarrado. Vamos continuar na NP Digital aqui. Vocês têm um propósito, não tem? Qual é o propósito da NP Digital? Fazer com que as empresas sejam bem-sucedidas por meio do marketing digital. Fazer com que as empresas sejam muito bem-sucedidas por meio do marketing digital. Esse propósito, vocês já entregavam ele sem ter pensado nessa frase. Quando vocês pararam no exercício de planejamento estratégico para entender por que vocês estavam todos os dias entregando aquilo que vocês estavam entregando, realizando o que vocês estavam realizando, vocês entenderam que o propósito era esse. A partir dessa frase, que é muito poderosa, Rafael, você pode começar, quem pensa em negócio o tempo todo, já deve estar pensando aí, está nos ouvindo, nos vendo, meu Deus, quantos negócios podem estar embutidos dentro desse propósito aí? Muitos. Porque o marketing digital, ele é um universo a ser explorado, ainda, inclusive em construção, né? Então, se lá atrás nós éramos só SEO, hoje a gente é muito mais do que isso, porque existia um planejamento estratégico que, a partir deste propósito, ele foi fazendo e trazendo mais soluções. Porque o jeito de eu gerar valor para o meu cliente através do marketing digital é um hoje. Daqui 6 meses pode ser outro. Daqui 2 anos, outro. E a NP Digital vai estar preparada sempre para entregar da melhor maneira possível o marketing digital para a empresa certa no tempo correto. Por isso essa pergunta é importante, por isso o exemplo que você trouxe do seu próprio negócio é fundamental. E aí você consegue tangibilizar isso. Então, se a partir desse propósito eu começo a descer o nível do pensamento, ok, como eu vou fazer isso? Qual a melhor maneira de fazer isso? Não onde eu estou, mas onde eu quero chegar.
Se eu tiver um branding forte, eu consigo acessar mais empresas e consigo entregar o meu valor mais do que eu entrego hoje? Consigo. Inclusive, eu posso usar a minha própria estratégia de conhecimento para fazer isso, no caso de vocês, né? O meu negócio, ele está, ou a minha proposta de valor está conectada a grandes empresas ou a pequenas empresas? Ou a profissionais liberais? Ou a todos, dependendo do formato que eu entenda. Ah, não, acho que a gente tem aqui know-how, conhecimento e marca para poder dinamizar e democratizar esse acesso. Eu posso atender tanto grandes grupos empresariais, como um profissional liberal e treinar ele para ele ser um consultor de marketing digital na ponta. Ótimo. Então, agora nós vamos criar estratégias específicas para atender esses diferentes públicos, porque eles têm dores diferentes relacionadas à sua proposta de valor. Está vendo que aos poucos eu estou descendo do propósito ao produto, ao persona que você vai atender, até chegar no universo financeiro. Né? Como é que eu consigo gerar valor econômico atendendo uma pequena empresa? E como eu consigo gerar valor econômico atendendo uma enterprise? E com que produto eu vou fazer isso? E que tempo? Eu vou primeiro no enterprise, eu vou primeiro no pequeno, eu vou nos dois juntos, porque uma coisa alimenta a outra. É a partir deste exercício, dessa pesquisa, né, e dessa tentativa e erro também, que faz parte do processo, que a gente consegue construir um planejamento estratégico bem amarrado. Né? E por que a curiosidade é fundamental em tudo isso? Mesmo para empresas que já têm um porte para trazer um especialista, uma empresa, para ajudar nesse desenvolvimento. Porque o planejamento estratégico do mundo de hoje, ele é muito diferente do mundo de 5 a 10 anos atrás. Não vou nem muito mais, né? Estou falando de 20 e poucos anos aqui de carreira no mundo de gestão, mas há 5 anos já era outra vida. Por que eu digo isso? Porque o planejamento ele precisa ser revisitado e revisitado em tempos curtos. Tá? A cada 3 meses, alguma revisão vai ter que ser feita na parte um pouco mais operacional e tática. E a cada ano, ir lá no propósito de novo. E ver se aquele propósito é o mesmo, se eu posso acrescentar uma expressão nele, se eu posso tirar uma expressão nele. E o que vai fazer com que esse planejamento estratégico seja vivo? A curiosidade. Né? A empresa Enterprise, que eu estava me colocando a ajudar há 3 anos, é a mesma de hoje? Ela tem as mesmas dores? O microempreendedor, que também estou ajudando, ele tem as mesmas dores de hoje, as mesmas características de 3 anos, por exemplo? Não. Então, vou ter que mudar o meu propósito, mudar o meu produto, mudar como eu chego nele. Então, é assim, fazendo um exercício, sim, de pesquisa, de introspecção, de entender lá no fundo qual é o meu propósito, que parece ser uma frase clichê, parece ser muito intangível, mas no final do dia a gente sai todos os dias de casa para poder resolver isso. E às vezes a gente faz sem saber, a gente só não deu nome para ele. E dar nome é importante, porque tira dúvida. Né? E não faz com que você também saia do rumo, sabe? Às vezes você tem uma decisão para tomar de um produto novo, de um investimento, de um cliente, de contratar um colaborador ou não. E aí quando você está em dúvida, se você tem uma cultura e tem um planejamento estratégico, um propósito firme, vai no propósito. Quando você for no propósito, para mim você está me ajudando no propósito? Me ajuda pouco ou me ajuda muito? Cara, se não ajuda, não é para ir. Se ajuda, tenta viabilizar. Fantástico. Eu quero trazer, pessoal, esse exemplo prático para vocês. A intenção aqui jamais é sobre nós, né? Não estou aqui para falar do Fábio especificamente, não estou aqui para falar da NP Digital especificamente, mas é a experiência que nós vivemos, é o que eu vivi na pele isso. Então, assim, esse conteúdo que a gente quer entregar para vocês, ele se deu muito por nossas conversas. Cara, a gente discutiu sobre muitos assuntos relacionados a negócio. E nós sentimos na pele como foi praticamente uma virada de chave quando nós começamos a trabalhar com essa questão do planejamento, e como era o antes e o depois. E tem um ponto que eu queria acrescentar aqui, Fábio. Você vai se lembrar muito bem da Gislaine Gandra. A Gi foi uma profissional de RH aqui conosco, impressionante, uma das melhores profissionais que eu já trabalhei. Ela tinha muito isso também, né? Sobre o pensamento estratégico, sobre visão de negócios, sobre pessoas. Ela trazia tudo isso misturado aí de uma forma muito inteligente. E eu me lembro que ela me fez uma pergunta lá atrás, que você também já fazia, e eu, enfim, comecei a refletir muito, porque eu sou um cara muito 1 mais 1 igual a 2, ok, qual que é a parte prática disso, qual o resultado que isso vai me trazer, e
para eu ser criativo ou tentar pensar às vezes de uma forma estratégica, para mim nunca foi algo tão natural, digamos assim. E ela me perguntou na época, falou, Rafael, qual é o propósito? Por que você insiste em fazer o que você faz? Por que você está aqui hoje? Qual que é o... Acho que ela falou código de cultura, de conduta, sei lá o quê, da empresa e tal. Aí eu falei com ela. Falei, hoje a gente não tem esse negócio de cultura aqui na empresa. Eu falei exatamente assim com ela. E aí foi muito interessante porque ela falou, é óbvio que vocês têm, porque isso vem de dentro. Toda fundadora, todo fundador de empresa já nasce dentro dele alguma vontade de fazer alguma coisa. E essa pessoa tem características, tem emoções, tem inseguranças, tem uma série de coisas. E você vai levar para a empresa muito das suas vontades, dos seus desejos, das suas características, sejam boas ou ruins. E aquilo também me deu um estalo. Eu falei, poxa, e eu comecei a refletir muito sobre o Neil Patel. Né? Quando nós, até antes de começarmos esse negócio com o Neil, no final de 2015, já lia muito conteúdo do Neil. O Saulo Medeiros, nosso sócio, né? Foi o primeiro aí a falar do Neil Patel, já consumia os conteúdos do Neil muito antes. E eu sempre fiquei impressionado com um comentário unânime das pessoas. É incrível o valor que o Neil entrega nos conteúdos que ele escreve. Né? Desde blogs antigos que ele tinha e já não existem mais. Ele foi falar não era universidade a palavra, mas era reunir conhecimento sobre marketing digital. E eu me lembro que ele gastou uma fortuna com infográficos, design, etc. e tal. E ele lançou gratuitamente para as pessoas nos Estados Unidos sobre isso. E ele sempre fez isso. Ele sempre deu muito do que ele aprendeu. E faz isso até hoje. E aí eu fiquei pensando... essa questão de sociedade também tem um pouco disso, né? De você se conectar com as pessoas. Vejo como o Saulo tem muito isso, o Caio tem muito isso. A nossa vontade em ajudar. Né? Então, ou seja, para concluir isso tudo que eu estou dizendo, que você está falando, quem eu sou? Poxa, parte muito das minhas características, partiu muito das características do Neil, do Saulo e do Caio. O que nós fazemos? Cara, a gente quer ajudar. É genuíno o interesse em ajudar as empresas, né? E foi muito legal porque quando nós começamos esse trabalho com você, a gente estava num momento da empresa que nós começamos ali, né, a gerar certo tráfego, quantidade de leads, etc. Com o passar do tempo, né, essa quantidade aumentou absurdamente. E dentro dessas nossas conversas, dentro da premissa de, você falou uma palavra muito legal, de democratizar o conteúdo, a informação, poxa, nós olhávamos para aqueles milhares de leads que a gente gerava e falava, cara, por que não ajudar a pequena e média empresa brasileira, né? Que são empreendedoras e empreendedores que têm grandes dificuldades no país de crescimento, né? Então, conecta ao segundo ponto que você disse, né? O que eu quero ser? Que também parte um pouco dessa minha essência, né? Então, mais para trazer esse testemunho, para alinhar uma parte prática disso que você está dizendo. E aí, dentro disso, Fábio, a gente falou um pouco do fundador, da fundadora, mas existe também o planejamento estratégico para grandes empresas, né? Como que você enxerga um pouco a diferença entre uma empresa ali que nasce, né, com poucas pessoas, para uma empresa que você já lidou com todos esses universos, quando você trabalha com uma grande empresa que já tem ali milhares de funcionários, departamentos, processos e etc. Como trabalhar com planejamento, e por incrível que pareça, algumas dessas também não têm essa visão de futuro, né, que a gente comentou. Como trabalhar nesse caso, em grandes empresas com relação ao planejamento estratégico?
Eu acho que a grande diferença de uma grande empresa para uma pequena é o papel que o fundador, os fundadores têm no negócio, né? Então, vamos para a gente tentar aqui categorizar o que seria, neste pensamento, uma grande empresa, né? Seria uma empresa já de capital pulverizado, né? Em que você não tem um dono mais, você tem ali um executivo que responde para um conselho e os acionistas estão representados por esse conselho. Nós poderíamos dizer que esse seria o grande modelo de uma empresa grande, né? Não estou falando que toda empresa grande é assim, mas seria, do ponto de vista técnico, uma empresa já de grande porte, madura no capitalismo, né? Então, você vê que neste modelo você não tem tanto ou quase nenhum mais o papel do dono, do fundador. Ele está pulverizado na estrutura de capital e na estrutura de governança que aquela companhia tem, né? Portanto, essa variável, dono ou fundadores, ou personalidade, ou momento de vida, ela não entra na fórmula da execução do planejamento estratégico, né? Uma outra característica que você já trouxe bem na introdução, Rafael, é o porte. Ele traz, por um lado, robustez, força, uma certa ideia de sustentabilidade. Estou falando uma certa ideia porque não quer dizer que é grande, porque é grande, é sólido e é perene, mas é mais forte, né, do que o negócio que está começando, é menor. Por outro lado, ele tende a ser mais lento. Então, por quê? Porque é uma empresa maior. A empresa maior ela é mais lenta por natureza, né? A gente na consultoria usa uma metáfora de um carro na estrada, né, fazendo uma curva. E se nós tivermos a 60 km por hora num carro hatch e de repente veio uma curva que você não estava vendo, você consegue frear, né, conduzir e às vezes sair daquela curva ali, às vezes cantando um pneu, né, e um susto. Agora, se você tiver num caminhão com não sei quantos eixos, com uma carga pesadíssima, você vai ter problema em fazer essa curva. Por que eu estou dizendo isso? Essa é a dificuldade da grande empresa, de fazer um planejamento estratégico sustentável numa grande empresa. É a sua tendência a ser mais lenta, pelo tamanho. E daí existem hoje ferramentas, metodologias, inclusive instrumentos de mudança cultural para que as empresas, mesmo grandes, tenham um pouco mais de dinamismo. Por quê? Porque o mundo é dinâmico hoje. Não tem como você ser rígido no mundo que não é rígido mais em relação à mudança, né? Então, essas ferramentas são muito importantes para o planejamento estratégico faça sentido e, principalmente, uma cultura muito forte. Uma cultura ligada a planejamento muito forte. Se essa grande empresa não tiver essa cultura, dificilmente ela vai conseguir executar um planejamento estratégico que faça sentido, até porque este planejamento ela tem que chegar nos diferentes níveis hierárquicos do negócio, né? E para isso você vai ter que ter uma cultura forte, né? Essas novas ferramentas ajudam muito isso. Uma outra estratégia que grandes empresas têm adotado para poder enfrentar essa lentidão é criar ou participar de ecossistemas que são mais dinâmicos por natureza. Então, é muito comum que grandes empresas tenham, por exemplo, um hub de startups, onde a inovação, o novo, o dinamismo, vem ali dessas startups que eles começam a aportar e investir para alimentar aquela empresa que é grande, né? E que por ela só vai ser mais lenta. Então, é mais ou menos esse o desafio de uma empresa grande, fazer um planejamento estratégico de uma empresa grande. A falta de um dono, que por um lado pode ser bom, porque ela é mais maleável do ponto de vista de modelar e saber o rumo dela, porque ela depende menos da personalidade do momento em que os fundadores estão vivendo. Por outro lado, você precisa substituir aquela cultura forte que o fundador, você citou agora, né, o Neil Patel, você, o Caio, o Saulo, né, os sócios da operação. Imagina a empresa hoje sem os sócios, né? Você perde força, você perde cultura, né? Então, você tem que ter uma cultura forte para sustentar a não existência de um dono dentro dela. Ótimo. Você falou aí algumas vezes sobre metodologia, você falou sobre ferramenta, trazendo duas perguntas em uma. Primeiro, se existe alguma diferença muito grande entre usar metodologia para pequenas e médias empresas e grandes empresas, e também traga para a gente, por gentileza, alguns exemplos de ferramentas ou metodologias que essas empresas podem utilizar. Legal. Eu sempre tenho cuidado em falar em metodologia e ferramenta, porque, primeiro,
não diminuindo a importância delas, pelo contrário, né? Trazendo a importância delas para o lugar certo, né? Mas vamos pensar numa chave de fenda, que é uma ferramenta, né? Se eu colocar ela na mão da minha filha de 4 anos, ela pode furar o olho da coleguinha lá na escola. Uhum. Então, assim, o mais importante do que ferramenta é o repertório que você tem para fazer a gestão e o planejamento estratégico. A ferramenta é apenas um acessório nessa história, né? E eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que a consultoria que vai induzir a ferramenta, que vai propor a metodologia e que vai trazer repertório, também tem que ter o seu lugar correto no processo. Vou fazer essa licença rapidinho, só para ficar mais claro aqui o processo de planejamento, tá, Rafael? Eu tive uma experiência muito bacana com meus 2 filhos, que nasceram de parto normal. E não que eu defenda o parto normal, e tem que ser esse parto para todo mundo, cada casal e mãe tem o seu processo, mas eu e minha esposa queríamos muito. E o nosso médico, ele foi muito feliz quando ele falou, na primeira reunião, ele falou assim, Fábio e Melissa, que é minha esposa, vamos hierarquizar essa história. Quem é o mais importante nessa história? 2 pessoas, a mãe e o bebê. Aí tem uma segunda pessoa mais importante, que era eu. E tem uma terceira pessoa que sou eu. Eu sou o menos importante aqui. Quando ele falou isso, Rafael, ele me ganhou. Porque, primeiro que ele nos empoderou a minha esposa e meu filho, que precisavam ser empoderados naquela hora. Eu também, obviamente. E ele se colocou no lugar dele. Estou fazendo toda essa licença poética aqui para falar o papel do consultor e da ferramenta no processo. Ele é importante, ele é fundamental, mas os empresários, os fundadores é que vão fazer toda a diferença no pensamento desse. Até porque a gente não pode dar o propósito para alguém. A gente pode, vamos pegar de novo o caso da NP Digital, que o propósito já estava lá, né? Inclusive vocês é que criaram a frase, assim, a gente só ajudou a que vocês fizessem a frase, né? Fazendo as perguntas às vezes certas, né? E aí, voltando na história da metodologia, eu acho que cabe aqui falar um pouco de como é que seria um passo de um planejamento. O que seria um planejamento estratégico completo? Quando eu estou dizendo completo, Rafael, não quero dizer que todos os empresários, todas as empresas precisam seguir esses passos, né? Isso vai depender muito do momento em que o negócio está, né? E da capacidade de execução daquele planejamento. Mas quais seriam os passos, assim? A primeira seria vamos fazer uma análise de tendências. O que é isso? Quase um exercício de futurologia, né? Mas existem técnicas para isso, né? Para onde esse mercado vai? Quais são as tendências desse mercado daqui a 5, 10 anos? Né? Se a gente estiver falando de marketing digital, o que vai ser o marketing digital daqui a 5, 10 anos? Qual a influência da inteligência artificial no marketing digital? Né? Como é que as empresas vão comprar marketing digital daqui 3, daqui 2 anos? Então, fazendo isso, olhar para o futuro. Claro, não na tentativa de adivinhar, mas na tentativa de criar cenários que podem ser possíveis. Ok? A segunda etapa é a pesquisa de mercado clássica. Eu preciso entender onde estou. Quem são meus concorrentes? Parece uma pergunta fácil de ser respondida, mas não é. E nesses somando toda a minha carreira, e na época, contando aqui a experiência como executivo, como consultor, na Voz, foram mais de 200 projetos feitos de consultoria na área de finanças e estratégia, e é muito raro que o empreendedor, que o empresário, que o CEO consiga responder com uma assertividade muito alta quais são seus concorrentes. E não é fácil responder, não é porque eles não são competentes, é porque essa resposta ela não é óbvia, como a gente acha que é. Né? Ela precisa ser feita, mais uma vez, a pergunta tem que ser feita sempre. Às vezes um concorrente meu do ano passado não é mais esse ano, porque ele mudou o produto, mudou o posicionamento, enfim. Então, a pesquisa de mercado para entender os principais agentes que operam no seu negócio, seus concorrentes, seus clientes, seus fornecedores, a tecnologia, como é que é o papel do governo no seu negócio, é alto, é baixo, o impacto social, né? Então, a partir de tendências e a partir da pesquisa de mercado, a gente vai para a terceira etapa, que é a modelagem. Na modelagem, pensa num projeto arquitetônico. Pensa numa planta. Eu tenho maior dificuldade de entender planta, eu tenho uma dificuldade de leitura visual das coisas, né? Então, tem uma inveja boa de engenheiro e arquiteto que consegue ler uma planta de um apartamento, de um prédio, e sabe que ali fica aqui fica assado. Eu rodo com aquilo, não se chega em lugar nenhum. Então, por isso que eu cito muito esse exemplo, porque eu queria muito entender uma planta. Mas a planta baixa
do seu negócio, é a modelagem. E que diabo é isso, né? Quem são os meus clientes? Que proposta de valor eu gero para eles? Né? Como eu as entrego? Eu entrego ela, e aí eu estou fazendo aqui as perguntas que o Canvas faz, que é uma metodologia de modelar. Tem outras, tá? Tem o Design Sprint, tem o Design Thinking, tem várias. Mas o Canvas ela é uma que é muito utilizada já há alguns anos. Ela vem se modernizando, cada vez com mais templates e muito didática. Então, ela faz as perguntas óbvias para que seu negócio fique de pé. Né? Quem são meus clientes? Com que proposta de valor você atende? Como você monetiza o seu negócio? É ganhar dinheiro vendendo mensalidade? É produto a produto? Ou não é monetizável no momento? Você quer só ganhar market share para depois fazer lá na frente? Vamos pensar um caso, por exemplo, do Facebook, WhatsApp, né? Que não tinha receita no início. E depois, lá na frente, criaram uma lógica de receita. Então, na modelagem, a gente define qual é a planta baixa do seu negócio. A partir disso, nós vamos para o plano mais tático operacional. Né? Nós vamos colocar isso na linha do tempo. Porque eu já sei quais são os meus clientes, correto? O que eu vou vender para eles também eu já sei. Eu já respondi isso lá atrás, no planejamento. Quais são os meus produtos, quais são os meus serviços, qual é o ticket médio deles, qual é a minha estratégia comercial. Eu vou usar o inbound, eu vou usar o outbound, eu vou usar representante comercial, eu vou usar relacionamento. Que recursos que eu vou precisar ter para fazer isso, né? Quantas pessoas nessa linha do tempo, qual tecnologia eu vou precisar, quais os processos eu vou precisar. Então, você começa ali a, de fato, construir o prédio. Isso é um planejamento estratégico já na sua última fase. No final, a gente sai de um planejamento estratégico, Rafael, primeiro com um propósito, né? Com uma planta baixa do seu negócio, com muita informação daquele momento em que foi feito, é importante lembrar, né? Pesquisa de mercado e análise de tendências daquele momento, e um plano muito bem elaborado de financeiro, operacional e comercial, para que dê sustentação àquilo numa linha do tempo. Tá, então você comentou do tático e o operacional, então é a execução em si, é o como daí para frente. Então, fala um pouco mais para gente. Então, você citou alguns exemplos, algumas ferramentas de como se trabalhar com esse planejamento estratégico. O Canvas eu adorei também, a gente já trabalhou algumas vezes com ele. Muito prático, recomendo também como cliente, como consumidor aí dessa metodologia ou ferramenta, o que quer que seja, eu recomendo bastante para você dar uma olhada sobre isso. E aí vem o como. Então, o que é esse tático e o que é esse operacional? Qual que é um pouco a diferença entre eles de um ponto de vista prático? Essa pergunta, Rafael, ela conecta com a sua primeira colocação da dificuldade de execução de planejamento estratégico, ou das dificuldades, né? E uma delas tem a ver com a falsa contradição ou dicotomia entre o curto e o longo prazo, entre o operacional e o estratégico. Uau. Isso tudo deveria estar amarrado, nem sempre está, né? E vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo do que eu falei agora, de uma estratégia comercial. Então, decidimos que vamos utilizar, que o meu cliente, a minha persona, é uma empresa. Ok? Isso é estratégico. Aí, como é que eu vou chegar até essa empresa? Pelo inbound, ou pelo outbound, ou pelos dois canais? Isso também é estratégico. Ok? Agora, vamos fazer uma terceira pergunta. Eu vou internalizar, vou trazer profissionais para fazer ou um inbound ou outbound no meu negócio, ou eu vou terceirizar? Trazer agências que fazem isso melhor do que eu? Isso já é uma resposta tática. Eu já defini o que sou, o que eu quero vender, qual é a proposta de valor que eu tenho e para quem. Ok? Eu já defini qual é o canal, como é que eu vou chegar até eles. Ok? Isso tudo é estratégico. Agora, se eu vou internalizar ou se eu vou terceirizar, já é tático, né? É muito, pegando a carona na sua pergunta, é muito já a execução da minha estratégia, né? Agora, vamos desdobrar isso mais um pouco? Vai ser empresa A ou a empresa... Vamos supor que no tático eu decidi que vou terceirizar. Ok? Ok. Agora vamos para o operacional? Vai ser a empresa A, B ou C que vai me atender?
Certo. Eu vou abrir uma licitação, eu vou para a área de suprimentos, eu mesmo, né, como empreendedor, vou prospectar algumas empresas, vou fazer cotação, para definir qual é a melhor empresa que vai me atender. Você viu que neste exemplo, o meu operacional está ligado ao meu tático, que está ligado à minha estratégia? E as 3 coisas funcionam ao mesmo tempo? O que acontece é que empresas que não têm uma estratégia bem definida, a operação acaba acontecendo meio sem rumo. E daí vem a perda de energia, a perda de foco. Aquela frase clássica do tipo, a operação está me engolindo, né? Eu só apago o incêndio. Por quê? Porque você não tem uma estratégia clara, você não tem um rumo claro. E quando você não tem, você se perde nessa execução. Neste exemplo que eu dei um exemplo, obviamente, totalmente amarrado. Uhum. Aí vamos pensar numa outra questão, que é um outro dificultador também da execução da estratégia, Rafael. Quando você tem uma variável ou um problema para ser resolvido que não necessariamente está ligado à sua estratégia. Ou, melhor ainda, a sua estratégia não previu aquele evento, que é cada vez mais comum. Eu não estou tirando a minha responsabilidade como consultor aqui não, tá? Mas é porque o mundo está cada vez mais imprevisível, né? Uhum. Então, vamos supor que nós... Onde queremos ir, né? Vamos pegar... Olha, eu decidi com você que nós vamos, saindo dessa gravação, nós vamos para tal lugar aqui na cidade, ok? Vamos fazer disso um planejamento estratégico? Nós vamos para tal lugar na cidade fazer uma outra reunião de prospecção de negócios. Essa reunião visa ter clientes em comuns dos nossos 2 negócios. Nós agora vamos para o tático, né? Temos um tempo para chegar até lá, os recursos, né? Nós vamos de carro, vamos de helicóptero, vamos usar um Uber, enfim. E está tudo muito bem amarrado, correto? Aí, acabou aqui a nossa gravação, nós descobrimos que está tendo um temporal naquele lugar, que está inviabilizando a chegada. Vimos isso pela internet. Diante disso, a gente tem aqui alguns eventos para poder fazer. A gente cancela a reunião, a gente prorroga a reunião, a gente faz ela online. Você está vendo como um empecilho aconteceu, sendo que eu tinha um rumo, eu sabia o que eu queria? Eu preciso, desculpa, cara, te interromper, porque assim, esse temporal que você trouxe, ele praticamente acontece toda semana em um negócio na vida real. Bem-vindos ao mundo real. E você já vai responder uma das principais perguntas que eu queria fazer, porque é exatamente isso que acontece nos negócios. Se a gente for trazer, né, Fábio, inteligência artificial, que não começou agora, né? Já vem de muitos anos, mas agora a IA generativa, as mudanças de comportamento, as multitelas, o Omnichannel, o Omni Experience para os clientes. Cara, a gente tem que discutir 1 milhão de coisas todas as semanas sobre para onde o mercado vai, para onde o cliente vai. Não é mais aqui. Então, por favor, responda de uma forma que todos nós queremos ouvir. Como que nós lidamos com esses temporais de negócio do dia a dia? Porque nós temos um norte e, às vezes, esse norte, né, meu caro, a vida prática, a vida como ela ela vai ser um pouco diferente. Então, como que nós, né, os executivos, as executivas, isso se aplica também dentro do nosso universo aí do marketing digital. Você, profissional de marketing, pode muito bem utilizar isso para dentro da sua estratégia, da sua visão de futuro. Mas como nós resolvemos a questão de longo prazo com esses temporais que acontecem aí? Essa resposta, toda hora eu estou voltando na sua primeira pergunta do bate-papo, porque ela é muito rica e muito profunda. Onde está a dificuldade do planejamento, né? Uma outra dificuldade é o quê? Gente, se tudo muda e o mundo muda cada vez mais rápido, para que eu vou planejar? Eu vou vivendo. Uhum. Eu vou vivendo um dia de cada vez. A gente tem uma tentação a essa frase de, cara, não precisa. Para que eu vou gastar aqui dias planejando que se amanhã muda tudo? Mas é exatamente o contrário, Rafael. Exatamente porque muda tudo é que a gente tem que planejar mais. Uau! E que parece uma contradição, mas não é exatamente o contrário. Vamos pegar de novo o exemplo aqui do temporal que estava lá no lugar onde nós iríamos.
nós sabemos que precisamos fazer aquilo. Aquilo tem uma razão de existir, eu já expliquei no início, né? Uma oportunidade de negócio para as duas empresas. Se inviabilizou a minha ida para lá, eu posso tecer alternativas em relação a esse previsto conectado ao meu objetivo. Eu posso prorrogar a reunião para amanhã, eu posso fazer ela em outro momento, eu posso fazer ela online, sabe? Agora, se eu não tenho um objetivo claro, eu posso simplesmente não fazer essa reunião mais. Porque eu nem sei mensurar a importância daquela reunião para mim. Eu posso esquecer daquela reunião, vamos fazer outro dia. E ficou para lá, né? E tem mais. Empresas que têm, de qualquer tamanho, Rafael, grandes ou pequenas, mas que têm o pensamento de planejamento enraizado, elas tendem a estar mais atentas. O que eu quero dizer com isso? Nós descobrimos que existe está acontecendo um temporal lá, porque nós somos atentos ao planejamento. Porque se nós não fôssemos, nós íamos descobrir o temporal lá. E aí é o que acontece nas empresas que são engolidas pelo curto prazo. As empresas, imagina, o planejamento definiu, Rafael, por exemplo, aqui, que temos que investir, sei lá, 5 milhões de reais esse ano em determinada unidade de negócios. Ok? Para falar de dinheiro aqui. Ok. Mas isso em 12 meses. No terceiro mês faltou caixa para pagar folha. Olha que contradição. Como é que eu estou reservando um valor significativo para o investimento, sendo que eu não tenho dinheiro para pagar a folha? Num planejamento bem estruturado, dificilmente isso aconteceria. Primeiro que, na hora de você fazer o planejamento e colocar 5 milhões na pauta, você fez um estudo para entender o comportamento de caixa do seu negócio. Mesmo que você não acerta ela 100%, faltar dinheiro para a folha, tendo que investir 5 milhões, numa empresa que não é tão grande, por exemplo... não cabe no planejamento estratégico bem feito. Mas você pode ter um desempenho financeiro abaixo do que você imaginou. Isso pode acontecer. Né? E aí o que você faz com aquele investimento seu de CAPEX de 5 milhões? Prorroga ele para 18 meses, faz negociações melhores, cria uma lista de prioridade com os principais líderes da empresa, daqueles 5 milhões, o que eu preciso fazer para a manutenção do negócio. Está vendo que você está lidando com o imprevisto de uma maneira muito mais profissional porque você fez um planejamento. Entendi. Então, o planejamento hoje, ele é muito mais necessário do que era no passado. Mas muito mais necessário. Exatamente porque o mundo hoje é muito mais dinâmico. E você precisa estar atento o tempo todo. Que demais, que demais. Eu, trazendo também outro exemplo prático, que é o que aconteceu com a gente, você falou muito com a gente sobre isso, quando nós decidimos trabalhar com pequenas e médias empresas, né? Você falava e ainda fala bastante sobre isso, né? Precisamos separar o que é o Enterprise do que é o SMB. Né? Ali nós decidimos, por conta do nosso propósito, das nossas premissas, ajudar também os pequenos e médios, porque sempre nós trabalhamos com empresas grandes. Então, aquilo já foi muito interessante para a gente começar a colocar em prática. Nunca foi fácil, né? Não é fácil. Mas quando você fala do futuro, da análise de tendências, de como pensar o comportamento do consumidor, das empresas, para onde a gente vai, né? Que, fazendo essa comparação que você disse, é checar a previsão do tempo que agora, né? A gente está no estúdio, eu não sei se está chovendo aqui, a gente nem saiu, né? Se a gente estivesse vendo aqui, ia estar temporal, cara, vamos certificar, porque agora a gente vai ter que mudar a rota. Então, assim, nós começamos a pensar muito na dor da pequena e média empresa, né? E nós vimos em alguns casos que não necessariamente todas as empresas precisavam do SEO, que era lá atrás o único serviço que nós fazíamos. Porque o SEO é um trabalho de longo prazo, de médio e longo prazo para as empresas. Ainda mais hoje, né? Com o mercado cada vez mais competitivo, é muito pouco provável, né, que eu vou em 1 mês, em 2 meses, trazer um resultado para uma empresa dentro da estratégia de SEO. E nós começamos a conversar muito sobre a pequena empresa, os desafios, dores, gargalos e etc. E aquilo nos fez refletir muito, né? Falou, olha, é muito mais provável que o pequeno empresário, a pequena empresária queira um resultado de mais curto prazo por questões de sobrevivência do negócio
geração de caixa, né, para ele sobreviver no futuro, do que necessariamente a gente começar um trabalho onde ele vai ter que pagar, obviamente, ali durante alguns meses e ainda não ter um resultado por algum tempo. Poxa, então faz sentido nós apenas sermos uma empresa de SEO para pequenos e médios? Não. Então, por que não trabalhar com performance, mídia paga, geração de leads, ajuste de landing pages e etc., para trazer mais no curto prazo aquilo que eles precisam e não aquilo que eu quero oferecer, né? Então, isso foi crucial para a gente ajustar a nossa entrega dentro dessa realidade. E outro ponto também super positivo e interessante que aconteceu dentro do universo que nós sempre dominamos, que é o universo do SEO ali para grandes empresas. Me lembro de várias conversas que a gente teve. Muitas empresas elas já sabem o que querem, né? São empresas grandes com seus departamentos, às vezes tem uma equipe lá dentro. Isso já foi o primeiro ponto para a gente começar a pensar. Poxa, se eu tenho uma empresa que tem uma estrutura interna, ou é uma estrutura de marketing, às vezes é até uma estrutura já de SEO, por exemplo, por que essa empresa vai querer me contratar? E nós começamos a investigar e percebemos que, cara, tem muita empresa que vai precisar, por conta do know-how, da expertise, para pagar internamente, né, com todos os custos, etc., não faz sentido. Só que essas respostas, nós só fomos adquirindo, entendendo o mercado, conversando com clientes, pesquisando sobre o futuro. E vimos uma coisa também muito importante. Eu gravei com o Saulo um episódio aqui que a gente fala muito sobre a mudança do conteúdo, né? O conteúdo não é rei mais. Então, para quem quer ver, a gente vai colocar o link aqui para você poder acessar esse vídeo. Então, dentro dessa premissa aí de conteúdo, não é rei, etc., nós começamos a pensar muito no comportamento dessas grandes empresas também. Para onde elas estão indo? Para onde a tecnologia está avançando? Qual que é a necessidade, a realidade do profissional de marketing hoje dentro de uma empresa que está inserida nesse ambiente de mudanças? E, de novo, nós voltamos para o nosso propósito, para aquilo que a gente quer fazer, aliado à estratégia e pensar, poxa, faz sentido sermos apenas uma empresa de SEO, né? Ou apenas uma empresa de performance, mídia paga, etc. Não, essas grandes empresas estão querendo mais. Elas estão querendo que você tenha uma visão de negócio, que você sente com um profissional de marketing ou com um C-Level, entenda de markup, entenda de um pouco de distribuição de produto, né? Você não necessariamente precisa ser um especialista nessas coisas, mas você precisa trazer uma bagagem para oferecer para essas grandes empresas, porque esse mercado vem mudando muito. Então, assim, eu queria trazer esse exemplo prático para vocês, porque o que o Fábio está dizendo faz todo o sentido para aplicação na sua empresa. Seja você uma pequena empreendedora, um pequeno empreendedor, seja você um profissional, um C-Level que atua aí numa grande empresa, numa empresa de capital aberto, essa questão do planejamento estratégico e a execução do tático e operacional, ela é muito importante, e estar antenado, como o Fábio disse, se informando, analisando o futuro, isso vai ser crucial para você evitar erros no seu negócio no futuro. Agora, Fábio, tem um ponto aqui também que é muito importante, isso tem a ver com o planejamento estratégico, que eu percebo muito. As empresas e o crescimento delas muitas vezes tornam os processos, os serviços, as entregas de uma forma muito personalizada, né? Muito personalizada. Então a gente vê muita departamentalização, muitos microespecialistas e até mesmo no nosso desenvolvimento profissional, mesmo que a gente não esteja atuando numa grande empresa, nós, de certa forma, tendemos a ser especialistas ali em algo muito pontual.
o quanto que isso pode nos atrapalhar? Qual que é a sua visão sobre enxergarmos um pouco mais do todo? Como isso beneficia o profissional? Como isso beneficia, inclusive, o próprio planejamento estratégico? Rafael, você foi na ferida de um problema que eu acho que é da trajetória da ciência. Por que eu estou fazendo essa frase bonita, emblemática aqui? A ciência, a partir do iluminismo, né, ali do século XVIII, XIX, ela se faz muito pela quebra. Ou seja, eu vou quebrar isto que eu estou investigando no menor nível possível, para entender aquilo. Uhum. Né? Então, assim se deu, por exemplo, no corpo humano. Né? Eu vou entender como funciona o olho. Não quero saber o olho ligado ao cérebro, não, o olho. E no olho eu vou quebrando ele em pedacinhos e a partir disso eu entendo aquilo. A ciência caminhou para isso. Então vamos trazer a medicina, já que eu estou falando do corpo humano aqui. A medicina você tem especializações diversas, né? Oftalmologia, ortopedia, neurologia e por aí vai. E até aí tudo bem, porque de fato é uma maneira muito interessante de conhecer algo. Você quebrar em partes menores e investigar ao máximo a parte menor possível para depois você entender o todo. Esse é um caminho fantástico que a ciência descobriu. Qual é o problema dessa trajetória? É que, indo para a especialização exagerada, você perde a visão do todo. E isso não pode acontecer de maneira alguma, trazendo agora para o nosso universo, para o mundo dos negócios. Né? Se você não tiver a visão do todo, mais uma vez, você não precisa, até usando uma frase que você usa muito, nós não precisamos ser especialistas em tudo, até porque isso é impossível. Mas nós precisamos ter a visão da engrenagem, da visão do todo. Eu preciso entender como empresário, como diretor executivo, como consultor, como é que essa engrenagem se dá. Como é que um investimento em marketing vai repercutir no desempenho comercial melhor? E como é que aquele desempenho comercial melhor vai impactar no econômico e financeiro do negócio ou na estratégia de execução daquele negócio? Porque vamos pensar em contradições aparentes. Vendi mais, portanto, estou melhor financeiramente, correto? Mas, sim. Sim e não, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Dependendo de como você fez a venda, dependendo de quanto aquela venda te custou, você pode estar tendo um problema econômico no seu negócio já. Fala mais, porque eu sei que sim e não, mas há anos atrás eu falaria só sim. Vamos lá. Vamos usar um pouco da expertise de vocês, que eu aprendi muito com vocês ao longo dos anos também, né? Por que vocês são feras no que fazem? Porque vocês conseguem entregar para os seus clientes o marketing assertivo, eficiente, correto, para trazer um cliente que vai te dar um valor para o seu cliente, sei lá, de R$100 mês, vocês vão conseguir montar uma estratégia em que esses R$100 que esse cliente dele vai trazer para ele, vai viabilizar o investimento em vocês. Uhum. Esse cliente não vai custar R$120. Ele vai custar 10, 20 para a conta fechar para ele. Correto? Sim. Se ele paga R$200 para trazer um cliente que vai dar 100, estou pegando um exemplo esdrúxulo aqui para ficar claro, né? Uhum. Essa venda não fez sentido. A não ser que tenha uma estratégia de longo prazo em vou trazer cliente que não me dê dinheiro hoje, porque lá na frente ele vai me dar, mas eu já estou trazendo uma complexidade para o raciocínio. Tá vendo que tudo é amarrado? Nossa. Eu falei aqui de finanças, eu falei aqui de marketing, eu falei aqui de comercial e falei aqui de estratégia. Se você não entender as dimensões de forma engrenada do seu negócio, e principal, as principais alavancas do seu negócio, você como empresário não vai conseguir ter um negócio eficiente. E alavancas, entende. O que é uma alavanca do negócio? É que eu faço o negócio crescer e ficar de pé. Crescer e ficar de pé, crescer e ficar de pé, crescer e ficar de pé. Se vocês não conhecem as principais alavancas dele, você não vai conseguir ter uma empresa saudável, ou perene, ou que vai crescer na medida que poderia crescer. Nossa. E isso, invariavelmente, vai passar por finanças, vai passar por operações, vai passar por comercial, vai passar por marketing. E, de novo, vocês não precisam ser especialistas em todas elas.
E nem precisa ter aquele tecniquez que muitas áreas têm. Finanças é um exemplo ótimo disso. Uhum. O próprio marketing digital tem muito tecniquez. Que vocês evitam muito isso, eu vejo nas suas abordagens, né? Por isso que eu aprendi fácil. Porque eu sei também sobre marketing digital. E finanças eu tento fazer a mesma coisa, estratégia a gente tenta fazer a mesma coisa. Mas se eu não entender como isso se relaciona, acabou. Porque, vamos voltar agora para o corpo humano, para finalizar. A saúde hoje, a ciência médica, a ciência da saúde, ela caminha para a visão do todo. Ela deu uma volta na especialização, mas agora ela está voltando para a visão holística. Hoje se fala no termo saúde integral, né? A medicina oriental, né? Que sempre foi uma medicina mais voltada para o todo do que pelas partes. E aí a gente está agora numa fase da vida, do conhecimento e da civilização humana, em que a gente vai poder unir o que a ciência tradicional trouxe, de conhecer o detalhe do pequeno, do cosmos, do átomo, do núcleo da célula, até a visão do todo e como isso se integra. Isso cabe no mundo dos negócios. Parece filosofia, parece metafísica, ou parece física, mas é gestão também. Sim. Imagina um tanto de ecossistema que uma empresa tem, o quanto que ele impacta. Uma decisão mal tomada impacta financeiro, comercial, RH, tributário, tecnologia, não é assim? Cara, eu ficaria horas, e a gente fica, né? Mas não aqui pra gente discutindo sobre isso, porque isso é fascinante, cara. Isso é fascinante. Você estava falando aí como que isso isso vai impactar o financeiro, vai impactar marketing. Agora, quero voltar nesse exemplo, porque é muito vida real isso. Interessante, né? Então, por exemplo, como o Fábio estava dizendo, você, dentro do seu planejamento estratégico, você entendeu que você quer trabalhar com grandes empresas, né? Digamos, eu trabalho com médias e agora eu quero trabalhar com grandes. Cara, isso que você falou é fascinante, porque assim, se eu simplesmente começo, eu não sei quanto meu concorrente, né, ele cobra por esse serviço, eu não sei quanto vai me custar, se essa mão de obra precisa ser mais sênior, se a minha entrega ela vai ser mais tailor-made ali, né? Se ela precisa ser mais dedicada, se eu preciso colocar a gente dentro da empresa do meu cliente porque ele precisa de resposta rápida, eu preciso entender de fluxo de pagamento. Uma empresa gigante vai te pagar em 90, 120 dias, né? Então, quando você comentou sobre esse negócio de uma venda, cara, se você vendeu e uma empresa vai te pagar em 120 dias e você não tem caixa, né? Se você só tivesse esse cliente, pronto, você já tem um problema. Então, é muito importante fazer esse tipo de análise. E olha que legal que você disse. Ok, então eu entendi, quero entrar no segmento enterprise, isso vai impactar diversas áreas e eu vou fazer um teste. Como você falou, eu vou cobrar mais barato do que o mercado para eu ganhar carteira, né? Para eu ganhar cliente. E aí eu vou ter que, com o passar do tempo, agregar algum tipo de serviço para eu ter um pouco de margem e lucro dentro desse trabalho. Olha que interessante isso, Fábio, que você disse. Porque assim, pensa como tem que ser um account manager, né? Uma pessoa que atende esse cliente. Qual é o perfil dessa pessoa? Ou pensa como tem que ser aquela pessoa lá do comercial, talvez, que fez essa venda no começo e depois ela, de certa forma, ela precisa manter contato com essa empresa, saber se ela está sendo bem cuidada, bem atendida, porque logo mais, em alguns meses, essa pessoa do comercial ou a pessoa que é o atendimento da conta, ela vai precisar bater na porta do cliente e falar, olha aqui, eu tenho mais isso aqui para te oferecer. E aí você trabalha em cima de meta, em cima de visão de médio e longo prazo. E aí, vamos supor, 1 ano depois, você faz uma análise da sua carteira, né? Cara, entramos no mercado, temos X clientes, mas não conseguimos nenhum upsell, por exemplo. Poxa, volta, é o que você falou da tempestade, né? Volta um pouco mais, vamos discutir aqui o que fazer. Por que o mercado não comprou? Se eu tenho o perfil certo das pessoas, vamos rever a nossa estratégia para que a gente se adapte e a gente não fique simplesmente colocando para dentro o cliente que dá zero lucro, né? Então, cara, achei fascinante
esse exemplo que você trouxe, porque ele é muito dia a dia e ele mostra o quanto que isso impacta, né? Todas as áreas de uma empresa. Fantástico, cara. Isso aí. Fantástico. Bom, dentro dessa nossa dinâmica de ser sempre prático, né? Trazer sempre exemplos, de sermos simples aqui, Fábio, amarra pra gente tudo isso que a gente falou, traga talvez aí algo que aconteceu nos últimos meses ou semanas, envelopa pra gente, por favor, tudo isso que a gente está conversando e como que isso pode ser prático no dia a dia de uma executiva, de um executivo, e o que essas pessoas podem fazer daqui para frente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, numa abordagem de consultoria com um cliente nosso. Eu acho que resume bem tudo que a gente vem falando aqui, não só de planejamento estratégico, mas também de como todas as coisas estão conectadas e entender as alavancas de todos os negócios e como elas se engrenam é fundamental. Nós acabamos um trabalho de diagnóstico de uma empresa para, a partir do diagnóstico, fazer o planejamento estratégico. E evidenciamos um problema bom. O problema é um excesso de caixa. Veja bem, né? Eu tenho uma formação financista por natureza. Então, excesso de caixa não deveria ser um problema para mim, para um diagnóstico econômico financeiro. Mas quando eu vi o histórico do negócio, que é de crescimento baixo, sabemos que o negócio tem oportunidade de crescimento e ela tem em caixa 6 vezes o faturamento mensal, ou seja, ela tem um semestre de faturamento em caixa, isso já vem de um tempo. O que aquilo me trouxe de visão? Nós temos um problema de estratégia aqui. Os empresários estão inseguros em que rumo seguir e eles estão numa estratégia extremamente conservadora, mas perdidos. Ou seja, um número que a princípio poderia ser extremamente positivo, que é um excesso de caixa, demonstra um problema enorme de confiança no próprio negócio e de qual a estratégia seguir do negócio. Este caso, eu acho que ele envelopa bem usando a sua expressão, Rafael, porque ele, primeiro, como é importante a estratégia de um negócio, né? Se a estratégia, se o rumo tivesse claro, talvez eles não chegariam nesse ponto. Segundo, como é que, se nós não entendermos as dimensões de um negócio como um todo e analisar apenas um lado, eu estou falando aqui especificamente do lado financeiro, a gente pode ter uma visão positiva de algo que, na verdade, é negativo. Eu estou falando aqui de uma empresa que não é grande, uma empresa pequena, média, né? Então, eu estou falando que esse tipo de raciocínio aqui não cabe apenas para grandes conglomerados empresariais, ela cabe para o pequeno e médio, né? É claro que eu estou falando aqui do lugar de um consultor, de um lugar de especialista, né? Então, teoricamente, é mais fácil identificar essas coisas. Mas pense você como empresário, como executivo ou como estudante, que se você tiver essa visão do todo, você vai conseguir também fazer um diagnóstico e consertar a rota antes de que você comece a ter problemas de sobrevida. Porque o negócio em si, né, que a gente está fazendo o trabalho de planejamento estratégico, corre risco de perenidade. Olha só, o risco de quebra não é apenas ter problema de caixa. O excesso de caixa e não saber o que fazer com ele mostra uma falta de futuro do negócio, para onde ele vai. E se continuar assim, ele acaba em 2, 3 anos. Porque negócios concorrentes deles estão crescendo a taxas exponenciais e eles não. Então, é um exemplo de ontem, assim, que casou bem com a sua pergunta. Que aula, meus amigos. Que aula pra gente... Para mim, é muito, muito bom estar aqui trazendo pessoas, convidados, falando sobre futuro, negócios, marketing digital, porque a gente tem essa premissa, né? Como eu falei, isso já nasceu do NIL, nós nos unimos e para a gente é muito legal a gente poder dar e oferecer o que a gente sabe, né? A gente oferece o nosso tempo aqui para falar com vocês. Então, eu queria agradecer muito ao Fábio, a sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu sempre gosto de quebrar um pouco o protocolo e depois o pessoal do marketing me pergunta por que você fez isso, agora a gente tem que se preparar e correr. Eu queria fazer uma proposta aqui para você, Fábio, que você também não sabe qual é. Você que precisa trabalhar, seja numa pequena ou média empresa, ou em uma grande empresa, e queria saber mais sobre as metodologias, sobre as ferramentas
que podem se aplicar aí a um planejamento estratégico, coloca nos comentários e mande um e-mail para contato@npbrasil, naviopatobrasil.com, falando no assunto do e-mail que você escutou, o nosso assunto de planejamento estratégico e que você gostaria de receber essas metodologias. E aí agora eu vou passar a bola para você e vou te pedir para encaminhar, depois eu te mando esses e-mails para você encaminhar para essas pessoas, para que elas possam se familiarizar um pouco mais sobre o assunto. Topa? Topo demais. Maravilhoso. Dentro. É isso aí. Aqui a gente oferece valor e quem senta aqui tem que oferecer também. Já ofereceu demais e vai continuar oferecendo. Então, se você quiser, mande um e-mail para a gente, mas tem que colocar no assunto do e-mail, porque a gente recebe muitos e-mails. E como eu falei, depois o marketing vai brigar comigo. Poxa, mas nem tem landing page, nem tem isso, nem tem... Cara, a gente quer entregar para você algo de valor aqui nessa conversa, mais do que nós já entregamos. Então, muito obrigado a vocês. A gente encerra aqui mais um episódio do NPcast. E até mais, galera. Valeu!